Olá, galera, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o desafio do inglês fácil e rápido. Frase 9, frase 10. Eu só consegui fazer o Oi, Lino, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu só tô conseguindo fazer o Periscope agora. Oi, Pri, tudo bem? Boa noite. Não dá pra fazer mais tarde. Boa noite, Lino. Oi, Denise. Oi, Lavínia, tudo bem? Eu postei mais duas frases para quem me acompanha lá no arroba inglês fácil e rápido. Obrigada, Lino. Vou convidar os seguidores. Boa noite, Denise. Oi. Souza, tudo bem? Hi, tudo bom? Como é que você tá? Hoje eu postei duas frases do desafio, que é a frase 9 e a frase 10, né? E são frases para vocês usarem no dia a dia de vocês, que a gente estava falando no outro Periscope, hello Pri, a gente estava falando da ideia do perfeccionismo, né? Quando as pessoas, como que o perfeccionismo trava a gente exatamente para aprender. Hello Andrézinho, tudo bem? Como é que o perfeccionismo, obrigada André. Como é que o perfeccionismo atrasa a vida da gente, né? E isso principalmente quando a gente pensa na nossa vontade ou no nosso caminho para aprender inglês. Então, uma língua a gente nunca pode pensar que não vai cometer erros. Os erros fazem parte desse processo todo. Então, quando a gente é perfeccionismo, é tudo 8 ou 80. Então, as pessoas acabam, oi Lu, tá boa? Tudo bem? A gente acaba deixando de aprender uma língua exatamente porque a gente fica achando que tem que ser perfeito. E quando a gente tem essa ideia, boa noite, Lavínia, quando a gente tem essa ideia do perfeccionismo, de ser perfeita, se eu não faço de uma forma perfeita, que não existe a perfeição, eu não posso. Oi, Mário, tudo bem? Eu não posso fazer as coisas. Então, eu escolhi essa frase 9 exatamente por isso. Obrigada, André. Eu escolhi essa frase 9 exatamente por isso, para dizer que nobody is perfect, né? Ninguém é perfeito. Então, se a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer, a ousar mais na vida, fazer mais essas coisas, sem ir com aquele medo de errar, medo de cometer erros. Legal. Mas o Google Translator, Rick, ele acaba ajudando a gente um pouco, assim, ele não é perfeito, né, como ninguém mas obrigada, Pri, é a parte sueca que me ajudou a falar inglês bem, então eu aprendi primeiro o sueco, depois eu aprendi inglês, então me ajudou muito. Então, nobody is perfect, essa ideia de que a gente não tem que ser perfeito para fazer as coisas. E quando a gente tem a ideia de que a gente tem que ser perfeito, a gente acaba desistindo de muitas coisas que são importantes para a vida da gente. A gente deixa de ousar, a gente deixa de experimentar as coisas, de tentar evoluir, né? Joana, começou o que há muito tempo? Não entendi bem sua pergunta. Então essa frase que eu escolhi, a frase 9, exatamente para vocês se lembrarem isso. O vídeo agora, o Periscope? Não, tem pouco tempo que eu comecei. Eu tava falando do desafio que eu lancei lá no Instagram, que é o arroba inglês fácil e rápido, que é um desafio para você aprender uma frase em inglês todo... quem é perfeccionista sabe, né? Sabe. Oi, Daniela, tudo bem? Boa noite, chegou, legal. Então, a ideia é de que se você tenta ser perfeito demais, você deixa de fazer as coisas. Boa noite. Então, essa frase, nobody is perfect, eu já vou te responder, Lino. Nobody is perfect é essa ideia de que se a gente para pensar que ninguém é perfeito, a gente ousa fazer mais e o perfeccionismo não nos trava nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de querer aprender. Você faz um concurso, não passa, aí você fica se achando o fim da picada, aí você se compara com outro que passou, aí sim você tem aquela imagem péssima de você mesmo, né? E no inglês é a mesma coisa, você se compara demais com as pessoas, você se coloca demais, às vezes uma pessoa que ousa falar mais, ou uma pessoa que tem facilidade para alguma coisa, e isso te trava, você não quer viver você não quer viver essa frustração, né? Isso mesmo, Dani, autocobrança.
Lino, na Suécia, as pessoas falam sueco. Elas, em geral, falam bem inglês, né? Não é todo mundo, mas em geral as pessoas falam bem inglês. Mas é o sueco, e inclusive eu dou aula de sueco. Então, a sueca é uma língua muito restrita a um país, mas é uma língua que tem alguma... É uma língua anglo-saxônica, então ela tem alguma similaridade com o inglês. Então, quem fala sueco tem uma facilidade muito grande para falar o inglês, que foi o meu caso. Por isso que eu consegui desenvolver uma pronúncia boa. Agora, quem não teve essa experiência também pode, né? Então, a gente nunca pode imaginar que a gente tem que falar o inglês como um americano fala, como um britânico fala. Essas pessoas também, quando vêm para o Brasil, vocês já viram tanto que elas cometem erros de dicção, de concordância, e a gente é super paciente com elas. Nossa, tá tentando falar português, que bonitinho, né? O português é uma língua muito mais difícil que o inglês. Isso aí, Fê. Fernando, é Fernando? É muito mais difícil. Gente, o português tem muito mais conjugações, muito mais anasalamento, as preposições, exatamente. O português, gente, os suecos mesmo falam que eles preferem aprender espanhol, para eles o espanhol tá mais próximo na questão da pronúncia do que o português, porque a gente fala tudo anasalado. O inglês é mais prático, a gramática do inglês é mais simples que a nossa. Obrigada, Denise, por convidar os seguidores. Pois é, tem gente que até hoje a gente sofre com português, não é mesmo? É isso mesmo. E a gramática do sueco é isso aqui, ó. Eu fico com uma raiva quando eu vejo a gramática sueca, ela é isso aqui. A nossa gramática, ela é isso aqui com várias extensões, com várias conjugações, com vários casos excepcionais. A nossa gramática é super difícil comparada a outras línguas. Então, vocês têm que pelo menos se darem créditos que, falando mal, falando bem, vocês aprenderam essa língua, pronunciam bem. Então, deixem de perfeccionismo, vão tentar aprender o inglês pronunciando do jeito que saiu. Treinem, tudo é treino. E vocês conseguem pronunciar bem depois de um certo treino. Não existe perfeição, cada um... Vocês já pararam para pensar num filme? Tem um que fala mais claro, tem outro que fala, parece que fala para dentro. Então, pronúncia também é uma coisa muito pessoal, gente. Não existe a pronúncia perfeita. Existe a pronúncia britânica, existe a pronúncia americana, existe aquele que fala inglês nos Estados Unidos, existe aquele que fala inglês na Grã-Bretanha, então é bobagem a gente ficar se exigindo demais, se comparando com o outro e achando que nunca vai aprender, porque aprender a gente aprende. É só treinar, né? Você vai começar alguma coisa nova na sua vida, encare os erros de frente, aceite os erros. Fala, sejam bem-vindos, erros. Eu aceito vocês e eu continuo treinando. Não é o erro que vai me derrubar. Então, se vocês começarem a pensar que nobody is perfect, ninguém é perfeito, e não, exatamente, Dani, não deixar o orgulho imperar, porque o orgulho não leva a caminho nenhum, né? Joana, é arroba inglês fácil e rápido, lá no Instagram. Pois é, eu nunca ouvi o técnico Mourinho falando inglês, mas deve ser engraçado. Então, assim, divirtam-se com os erros, divirtam-se com as pronúncias, divirtam-se, exatamente, isso aí, Joana, divirtam-se com essas nuances da língua. A língua é para se divertir, não é para você... já te respondi, não é para você ficar sofrendo porque tá errando, né? Eu estudei inglês, a minha trajetória com o inglês foi... Eu não quero falar muito, porque tem muito tempo que eu vivo, né? Eu tenho já uma idade avançada. Se eu for falar quando que eu comecei inglês, vocês vão fazer os cálculos, vocês vão saber minha idade. Eu comecei com 18 anos, já tem muito tempo atrás. Não, 18 não, minto, foi mais cedo. Eu comecei com 11 aqui no Brasil, Aí eu odeio falar de história por isso, sabe? Aí começa, longe
pra burro. Eu cheguei da Suécia com 9, depois dos 30 não conta, eu vou usar essa tática. Exatamente, que o meu já passou dos 30 muitos, né? Eu já tô com 30 bastante. Obrigada, Lina. Então eu comecei com 11 aqui no Brasil, que eu cheguei da Suécia com 9. Aí com 11 eu estudei inglês e aí eu fui. Até aí eu dei uma parada boa no inglês, mas eu sempre ouvia, sempre falava. E aí eu formalizei, que aí eu fui fazer as provas do Cambridge e aí eu realmente investi, porque eu sempre gostei de trabalhar com situações envolvendo outras culturas, outros países. Eu gosto muito de... quando eu dou minhas aulas, eu gosto muito de ensinar para as pessoas um pouco da cultura, porque a língua inglesa, ela vem com uma cultura diferente, né? Obrigada. Obrigada, Fernando. É Fernando. Fer Paraíba, obrigada. O português é até que legalzinho, né? Mas quando eu tava na Suécia, meus pais falavam comigo em português, então eu nunca tive alguns problemas com português quando eu cheguei com preposições, né? Obrigada, André. Eu ponho mais de 30 e já mais os 40, entendeu? Por aí, mas vamos deixar por aí. Good evening. Então, a ideia de você aprender também, além de aprender o inglês, não o inglês como algo fechado, algo dos livros, né? E eu lembro quando how are you? É a Thaís, né? Ah, Thaís, tudo bem? Boa noite. Pois é. Oi, Luiz Armand, tudo bem? Então a ideia é de você aprender também as culturas. Oi, Reginaldo, tudo bem? Obrigada. Jovenzinha simpática, eu gostei do jovenzinha. Quando me chamam de jovenzinha eu fico alegre, eu fico feliz. Então a ideia é de você também aprender inglês pensando nas outras culturas, pensando que ela é parte de um país diferente. Então, às vezes os seriados, os filmes, eles não te mostram só a língua, eles te mostram como é que as pessoas pensam, como é que é a cultura daquele país. E é uma coisa interessante de você descobrir. A Suécia, por exemplo, o pessoal tem... letra de música aquele vagalume, Lino. Tem um vagalume que tem letras e traduções. Ele é bem bacana. Tem algumas traduções que eu não gosto muito, pra ser sincera, mas assim, em geral ele funciona bem, né? Thaís, qual que é a sua pergunta? O tema do Periscope é sobre o desafio que eu lancei lá no Instagram, @inglês fácil e rápido. E eu tô falando exatamente do Nobody's Perfect, que é a frase que eu lancei ontem, que é a ideia de que o perfeccionismo acaba atrapalhando a gente a aprender, né? E uma das coisas interessantes pra vocês Oi, Mari, tudo bem? Minha coleguinha. Uma coisa interessante é aprender outras culturas mesmo. Quando vocês estão chateados com o inglês, quando vocês estão entediados, não estão, sabe aquela coisa, pra que eu tô aprendendo? Comece a descobrir as culturas diferentes, como é que as pessoas pensam, que é uma área muito, muito bacana de você começar a se conectar com o mundo, pensar, a gente pensa de alguma coisa, alguma forma aqui, e acaba que em outro país as pessoas têm outro tipo de mentalidade. Oi, Mari, tudo bem? Então, por exemplo, os suecos, eles têm a língua sueca, mas tem outras formas de pensar. O americano tem uma forma de pensar, o inglês, né? Então, para quem, por exemplo, gosta de gastronomia, descobrir como é que a gastronomia funciona em outros países, né? Para o inglês jurídico, tem um seriado muito legal. Ele é um seriado que mostra muito aspectos do sistema judiciário americano, que é o The Good Wife, e tem o Law and Order. Tem alguns seriados, a gente pensa que seriado é novela, The Good Wife, que é muito bom, porque tem sempre, nesses seriados você tem consultores, né? The Good Wife, todo o Suits também. Todo seriado, ele tem um julgamento e quem escreve, os escritores desses seriados, eles geralmente têm... Ah, não, ainda não, Luciano. Mas você chega lá, você vai conseguir.
O The Good Wife, ele mostra muito o legal Game of Life. Legal. Nicely done. You have to hear it. O The Good Wife tem muito esse linguajar jurídico. Então, e mostra muito como é que funciona o sistema legal nos Estados Unidos, né? Os tribunais, como é que funcionam as relações. Hi, Bia. As relações entre... Não, The Good Wife tem, além do direito penal, tem um direito aquele empresarial, se chama processual, eu acho, porque eles representam, na verdade, grandes indústrias, né? E às vezes cai numa penal porque o filho de um empresário lá mata alguém e aí eles têm que defender esse cara, né? Então, o The Good Wife é muito bom para quem... Eu não sou da área, não sou muito entendedora do direito. Eu acho que às vezes quem aproveita muito, porque acaba pegando muito vocabulário do que é o sistema legal dos Estados Unidos e como é que funciona também, né? Boa noite. Então, como é que funciona esse sistema? Como é que as pessoas, os juízes se comportam? Como é que os advogados fazem para ganhar um caso? Enfim, e conhecer novas culturas mesmo, né? Você acaba... E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês descobrem novas culturas, vocês se tornam pessoas muito interessantes. Porque vocês são capazes de falar de diferentes coisas com diferentes pessoas. Então, ter essa habilidade... uma tiger, entendi. Legal, entendi. Tie-ager, tá certo. Entendi. Exatamente, você acaba tendo assuntos diferentes. Então, se você entende como é que funciona a cultura americana, e você pode pegar muito isso em seriados, você pode pegar conversando com as pessoas, e vocês se tornam pessoas interessantes, porque vocês têm assuntos, vocês têm coisas. Quantas vezes vocês já não pararam e não ficaram sem assunto com alguma pessoa, né? Você fica lá, não sei o que eu vou falar agora, né? Às vezes é uma pessoa que você não conhece direito e você quer falar com aquela pessoa e você não tem assunto. Agora, cara, se você conhecer as culturas diferentes e aí você me fala, eu preciso viajar para isso, não necessariamente. Vocês podem estudar por aqui, vocês podem pesquisar coisas, vocês podem assistir seriados. Tem muito material aí. A internet está aí para isso, para ensinar a gente um monte de coisas. O simulado do Cambridge, você tem um livro, Suzy. Tem um livro que tem uns livros do preparatório que chama FCE, que na verdade ele te ajuda a preparar para a prova do Cambridge, né? Gente, aí a frase de hoje eu tenho que dar uma cola, né? Don't ever change for nobody, né? Então eu fiquei pensando nessa frase, a ideia de você mudar para agradar as pessoas. Então, seguindo aquela ideia de que a opinião das pessoas precisa ser sempre relativizada, né? As pessoas estão sempre prontas para julgarem a gente, mas a gente tem que criar a nossa proteção, a nossa forma de se defender das pessoas e se valorizar. Então, por exemplo, vocês vão tentar fazer inglês, aí as pessoas da família ou amigos falam, pra que você tá gastando dinheiro com inglês? Pra que isso, né? Bobagem, né? E, na verdade, se a gente for seguir a lógica do que a gente está conversando até agora, a ideia de fazer inglês exatamente, sempre tem alguém para dar opinião na vida da gente. A ideia de fazer inglês é uma ideia de você se tornar uma pessoa interessante, né? Poder fazer amizade com gente de fora, poder assistir um seriado sem legenda, entender de assuntos que às vezes você acha que não, você nem conhece, nem poderia falar, eu não vou entender, ter liberdade. E gente, a arte de poder puxar uma conversa, converter uma conversa interessante com as pessoas é muito, muito legal. Isso ajuda vocês profissionalmente, ajuda vocês pessoalmente. Exatamente, Suzy. O conhecimento é uma coisa que fica com a gente. E a gente nunca perde, na verdade, né? Assim, se a gente tá lúcido, né? Porque o duro é quando dá aqueles problemas. Mas o conhecimento amplia os horizontes, faz a gente relativizar, às vezes, a opinião das pessoas.
faz a gente até, assim, quando a gente está entediado, né? A vida da gente parece que exatamente, Dani, alimenta a gente, alimenta o nosso cérebro, alimenta o nosso espírito. A gente fica... E é essa ideia, você tem uma baixa autoestima, você se acha o fim da picada, cara. Se torna uma pessoa interessante, se torna uma pessoa que exatamente, sabe, Souza, a gente não saber se comunicar é a pior coisa. Porque quando a gente tem uma boa conversa, quando a gente mostra o que sabe para as pessoas, a gente se sente super bem. Mesmo que, cara, às vezes aquele concurso não deu certo, às vezes aquela seleção de emprego não deu certo, às vezes eu não consegui entrar naquela faculdade que eu queria. Mas se eu consigo falar bem com as pessoas, eu saio bem dessa conversa, porque eu consegui mostrar aquilo que eu sei. Então, usem a língua para isso. Usem a língua para conhecerem as coisas, conhecerem as pessoas, terem amizades diferentes. Exatamente, Dani. Se sentirem bem, né? Então, o Rômulo, para estudar inglês depende muito de como que tudo que você vai fazer na vida depende da sua entrega. Depende dessas amarras internas que você tem, daquilo que você... Essa mania de ser perfeccionista, né? Isso te barra. Se você tem medo de pronunciar porque não quer errar, te barra. Se você não tá ouvindo todos os dias, você tem uma chance de desenvolver menos, né? Porque você tem que ouvir a base para você realmente internalizar uma língua. Tem gente que é mais visual, mas eu acredito muito no poder de você ouvir uma língua. Então depende muito da sua entrega. Filmes, seriados, músicas, tudo funciona, tudo. Então, você tá relaxado com um foninho assistindo Netflix, você tá aprendendo inglês. Você tá ouvindo uma música, prestando atenção na letra, você tá aprendendo inglês. Então, são formas alternativas de você aprender. Agora, tira o perfeccionismo. Para com essa história de que eu tenho que falar bem, eu tenho que falar... E tem os metidos, né? Eu falo bem, eu falo assim. Ainda tem os metidos pra deixar a gente pior ainda, né? Então, assim, deixa os metidos de lado, entendeu? Encara o seu processo. Deixe de ser perfeccionista. Pense pra que você tá fazendo aquilo. Você tá querendo se tornar uma pessoa interessante, você tá querendo conhecer culturas diferentes. Você está querendo ampliar um pouco a sua vida, aquela vida que você já tá de saco cheio dela. Então, isso tudo, hoje em dia, a internet proporciona pra gente monte. Dá um sorriso pros metidos e vai embora, não fica prestando atenção. Então, exatamente, Dani. Então, assim, vocês têm muitas possibilidades de aprender, desde que... Luiz, eu acho que essa ideia de que eu não gosto do inglês, ela vem muito quando eu converso com as pessoas, pela minha experiência, exatamente, falar inglês é um status, mas tirando essa ideia de status, vocês têm que pensar em inglês de outras formas também, né? E eu acho que essa ideia de que eu não gosto de inglês vem muito com a forma com que o inglês é apresentado pra gente, né? Muitas pessoas que eu estou trabalhando hoje em dia com meus alunos, eles têm muito essa ideia de que eu não gosto de inglês, mas foi passado também de uma forma muito ruim, né? Foi ensinado, eu não sei, esses ingleses de escola, parece que não tem muito sentido. Eu fiz inglês na escola, eu nem me lembro das aulas de inglês, né? Você gosta de inglês, né? Entendi, Mar. Então, muitas vezes você coloca que você não gosta do inglês, mas o inglês não é algo objetivo ou algo concreto, né? É uma forma de você se comunicar. Então, se você encarar isso de outra forma, e encarar o inglês não como aquela dificuldade, com aquela coisa chata, mas ver o inglês sobre outra perspectiva, pensando no inglês de uma forma que pode te interessar, né? Oi, Luiz, tudo bem? Pegar o inglês como amigo, yes, I speak. Yes, I do. Sorry. Então, quer dizer, aquela ideia de que você, por exemplo,
tem quantas áreas aí que a gente não gosta, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade com... Eu sempre tive dificuldade com química na escola. Então, eu posso dizer, eu não gosto de química, mas eu uso química o tempo todo. Quando eu tô fazendo café, quando eu tô passando um shampoo no meu cabelo, quando eu tô fazendo as coisas. Não, tudo bem. Tudo bem, Luiz. Imagina. Que eu tava concentrada aqui no que eu tô falando. Mas, então, o inglês é a mesma coisa. Se você fala, eu não gosto do inglês, será que é o inglês mesmo? Ou é a forma com que foi apresentado para você? Se é um inglês... Oui, je parle français. Sim, eu tô fazendo francês, gente. Tô penando com francês, tá? Obrigado, Luiz. O seriado de Fringe fala muito de física quântica e química. Eu não assisti ele todo não, Dani, mas deve ser legal. Então essa ideia de que o inglês em si às vezes não é o problema é como o inglês é passado para as pessoas. Então aí as pessoas ficam com essa ideia, legal, Dani, eu quero assistir depois, com essa ideia de que é do inglês que eu não gosto, mas não é bem essa ideia. Às vezes é o inglês desvinculado daquilo que eu gosto. Exatamente, mas também o inglês na Europa é mais avançado. Às vezes, por exemplo, num país como a Suécia, o pessoal já tem uma base anglo-saxônica, então acaba que fala inglês, é como o francês e o português, né? Assim, on peut se voir, on se voit maintenant, né? Então, oi Wagner, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, eu que antecipei hoje, porque eu tive uns problemas de horários. Então, na verdade, é exatamente isso. E também, primeiro, Fê, a gente primeiro começa a entender para depois produzir. A criança tem esse processo. Um periscópio de francês, vocês vão me matar. Eu vou cometer um monte de erros. Minha perfeccionista interna não permite eu cometer. Não, eu posso fazer, tô brincando. Faço. Eu vou fazer. Eu tenho coragem pra fazer, porque meu francês ainda tá, né? Ainda tá lá, assim, cheio de erros de conjugação. Mas aí a gente não pode deixar o perfeccionismo tomar conta e vai lá e faz, né? Então... na Europa as pessoas têm essa base anglo-saxônica, pelo menos no norte, né? Alemanha, Suécia, Dinamarca, até que os países mais pro sul não, que são mais latinos. Então para eles às vezes falar inglês é mais fácil, e também o inglês para eles às vezes é ensinado de outras formas. A gente tem que pensar isso também, como que o inglês tá sendo ensinado para as pessoas. E aqui a gente tem um inglês que realmente ele fica meio, assim, meio desvinculado daquilo que a gente tem interesse, entendeu? Então, assim, aí você fica com essa ideia de que não gosta. Às vezes você não gosta de cometer erros, você não gosta de falar errado, você não gosta de ter dificuldades. Então, às vezes, o problema não é o inglês em si. O problema é a sua relação com a língua, entendeu? Caio, hot. O Caio me perguntou uma coisa aqui, eu tô respondendo pra ele. Pois é, exatamente. Se você encarar os erros de outras formas e até pensar o inglês pensar de outra forma, né? Pra que eu tô fazendo inglês? Por que eu quero aprender inglês? Por que é interessante pra mim aprender inglês? Então, se você fizer todo esse trabalho com menos perfeccionismo, nobody's perfect, você pode e vai ter uma outra relação com o inglês e acaba aprendendo melhor, entendeu? Então, assim, acertando, errando hoje, você vai treinando até conseguir ter uma outra relação com o inglês. Então, a questão não é muito como você começa a afirmar sempre que você não gosta de inglês, isso acaba te influenciando muito nesse processo. Então, tenta pensar outras formas. O inglês não é algo morto, não é algo objetivo ali além da gente, né? O inglês, exatamente, essa ideia de dublagem. Na Suécia, por exemplo, os programas não são dublados. Eles são todos no original.
Claro que aí tem um problema do país, tem problema de analfabetismo, tem um monte de questões também que a gente não pode ficar comparando muito. Mas o dublado, ele prejudica demais a nossa evolução no inglês, com certeza. Eu acho que é um ponto... para quem tá perguntando, eu sou professora de inglês no Inglês Fácil e Rápido e coach também, exatamente para trabalhar essas... e é caro aqui no Brasil, você tem toda a razão. Então, eu trabalho todas essas questões da relação, nice to meet you também, Santos. Essa relação das pessoas com desenvolvimento, né, numa segunda língua. Então, essa mania de ser perfeccionista demais, não querer cometer erros, como que aprendeu inglês, né? Às vezes, muitas pessoas sofrem bullying, às vezes, falando inglês. Então, não funciona muito bem. Então, tudo isso eu trabalho com os meus alunos, né? Eu dou aula via Skype, Matos. Eu dou aula pra gente assim do Brasil inteiro, então dou aula de sueco também, né? Então assim, a minha ideia é exatamente trabalhar essa relação e pegando coisas que as pessoas têm interesse, assim, pegar o mundo da pessoa e tentar inserir o inglês no mundo delas, não fazer o contrário, porque às vezes fazendo o contrário fica muito chato, você pegar um livro padronizado. Matos, me manda uma mensagem lá no Instagram, @inglês fácil e rápido, ou meu e-mail, gabrielarabelo, @inglesfacilrapido.com, que aí eu posso te responder. Então, exatamente, as pessoas quando vêm de fora, vêm pra cá e cometem... Eu conheço pessoas belgas que moram aqui há 20 anos e cometem erros de concordância até hoje. Tem gente que não aprende português nunca, né? Mas é porque às vezes não para também para treinar, né? Porque tudo é uma questão de focar aquilo e se você quer melhorar, você melhora, né? Mas às vezes a pessoa não tem muito esse interesse. Ela, eu tô cometendo erro, mas não tô nem aí. Exatamente. Então, a ideia é essa. Então, a gente é muito exigente. A gente acha que, eu não falo inglês, então eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é. Na verdade, aprender uma segunda língua sempre tem seus desafios, né? Então, e a forma com que você aprende também conta muito, né? Se aquilo realmente é interessante para você ou não. Se aquilo faz parte da sua vida ou não. Se não faz parte, se é uma coisa mecânica, a gente não aprendeu português de forma mecanizada. A gente aprendeu no nosso dia a dia. O português, no meu caso, na Suécia... Como eu era filha de brasileiros, eles tinham um professor de português na escola para mim. Então, eles têm um professor da língua da criança na escola. Mas isso eu acho que só na Suécia, na Dinamarca não tem. Então, eu tinha um professor, ele era de Portugal, chamava Álvaro. Cara, muito gente boa. Exatamente. Acho que o pior... a questão mais chaves, JJ Santos, é a questão da pessoa ter vergonha de falar, né? Ela entende, ela faz, ela escreve muitas vezes, mas ela não quer falar. Então eu tenho às vezes dificuldade com algumas pessoas e eu entendo o lado delas, porque primeiro é estranho, o som sai estranho, porque o cérebro não está acostumado com aquele som. E é uma hora que você está produzindo, né? E tudo que a gente produz, quando a gente se sente avaliado, né? Vocês já viram tanto que a gente fica nervoso quando está sendo avaliado? Então, acho que a hora de falar é a hora da avaliação. É a hora que você está colocando em prova tudo aquilo que você aprendeu. E aí o bicho pega. Exatamente. Legal, Matos. Me segue lá e aí eu te respondo, tá? Então, gente, eu queria... falar sobre essas duas frases hoje. A gente acabou falando de um monte de coisa, mas eu acho super bacana falar com vocês. E amanhã eu vou estar aqui bem mais tarde, infelizmente. Amanhã eu vou tentar Vou disponibilizar o Periscope. Ih, Lu, você vai ter que me ensinar como é que faz isso, que eu não sei como é que faz isso, não. Lu, você me ajuda depois, tá? Amanhã, infelizmente, eu vou ver se eu consigo fazer 10 horas da noite, porque é quando eu vou parar, tá? Lu, depois você me fala. E se eu conseguir antes, eu faço antes. Talvez 6, 7 horas. Vai depender muito de como é que vai estar meu dia. Exatamente. Tem muitas... As pessoas quando vêm falar... O português é muito difícil para as pessoas de fora falar. Então, todos eles falam com muito sotaque.
Aqui são agora, gente, que horas são? Deixa eu ver aqui. Agora são 7h06. Então amanhã, se eu conseguir, eu vou conseguir fazer Scope Down. Ah, legal. Não, eu não moro na Suécia, eu morei em Matos. Passei minha infância inteira na Suécia. Faz muito tempo atrás, né? Porque a pessoa já tem uma certa idade. Mas eu aprendi o sueco e o português ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Em casa eu falava português e na rua, na escola, eu falava sueco. Então eu vou tentar fazer. A cabeça confundiu. Aí por isso que saiu isso aqui, né? Essa coisa de ter duas culturas ao mesmo tempo na cabeça é difícil. Mas então eu vou tentar fazer mais cedo. A minha experiência na Suécia, Santos. A Suécia é um país muito, muito bacana, muito legal, é muito progressista, as pessoas são muito legais, tem seus problemas, mas eu acho que pra mim foi muito enriquecedor ter duas culturas, e é isso que eu tô falando pra vocês, sempre buscarem outras culturas, e não precisam estar lá pra isso, né? Vocês podem ter contatos com pessoas diferentes, conhecerem outras culturas, e o inglês é a porta de entrada para diferentes culturas. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então eu acho que descobrir outras culturas sempre enriquece a gente. As pessoas são bastante afáveis, sim, na Suécia. Elas são até mais modestas. Xingar em sueco eu xingo às vezes aqui no trans, sabe? Porque tem discriminação, Andrezinho. Tem muita discriminação na Suécia. Assim, é um país ainda que precisa melhorar muito o seu processo de integração. Eles ainda têm muita dificuldade de aceitar as pessoas de fora. Depois, uma hora eu ensino vocês a xingar em sueco, tá certo? Que aí vocês podem usar no dia a dia de vocês. Obrigado, fala isso, Luiz. Eu ensino vocês a xingar em sueco, que aí vocês podem. Não hoje, tá? Porque hoje vai levar tempo. Se vocês quiserem, amanhã. Não, amanhã não, porque amanhã vai ser muito tarde. Mas talvez na sexta-feira eu faça um periscópio só com xingamentos em sueco, se vocês quiserem. Vocês querem? Vocês topam? Eu ensino um monte, tá? E aí depois vocês falam que não fui eu não, hein? Vocês falam que vocês aprenderam em outro lugar, no Google Translator, alguma coisa assim. Não vai colocar a culpa em mim não, tá? Vamos deixar segredo, né? Então eu posso fazer um periscópio xingamentos em sueco, tá? Eu coloco lá no... Não, agora não começa a querer xingar um outro e falar que fui eu não. Eu vou ensinar os xingamentos. Quem vocês querem xingar? Isso aí não é um problema meu, tá? Não é um problema meu. Eu vou ensinar objetivamente. Vem falar que fui eu depois, né, cavada? Então eu vou fazer um periscópio. Podia ser final de semana. Vocês estão mais de boa, não estão? Final de semana? Eu vou fazer mais periscópios. Vai dar crédito pra mim, não. Mas olha só. Gente, final de semana então eu faço um periscope com xingamentos em sueco. Mãe em sueco, mor. Chama mor. Ou mamma. Tanto faz. Tem as duas formas de falar mamãe em sueco. Então, no final de semana, compromisso, a gente vai fazer son eller dotter. Ou mitt barn. Também é outra possibilidade, Andrezinho. Meus filhos, né? Então, Então, no final de semana eu passo pra vocês os xingamentos, tá? Eu vou fazer uma compilação dos xingamentos. E tem que lembrar, hein? Tem que lembrar pra usar no trânsito, pra usar em outras situações que as pessoas não sabem, tá, gente? Você achou que parece russo, mas tem algumas diferenças com o russo. Mas depois eu passo pra vocês, tá? Gente, amanhã eu quero voltar, tá? JJ Santos, eu quero voltar amanhã. Não vai dizer que aprendeu no meu periscópio, não, Vanessa. Que isso? Eu vou aprender, vocês vão ter que manter segredo. Não foi no periscópio da Gabriela, não. Fala nada, não. Pelo amor de Deus, gente. Vocês me matam. Final de semana eu vou então fazer o periscópio com os xingamentos. Eu já coloco lá no início da transmissão. Né? Eu prometi colocar as frases no início da transição, eu esqueci, tá, gente? A minha cabeça é meio assim, elas às vezes tem que ser lembradas, não é por
Não é por descaso, não. É porque realmente às vezes eu esqueço das coisas mesmo, tá? Muita cultura na minha cabeça dá nisso, dá tilt. Então, aí no final de semana, então, eu faço esse Periscope. E amanhã eu tô com esse desafio lá no Inglês Fácil e Rápido. Então, aprenda as frases, usam as frases. E aí, no final de semana, eu passo pra vocês os xingamentos em sueco pra vocês usarem também no dia a dia, tá certo? Legal, Andrezinho. Gente, boa noite pra vocês. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. E final de semana, xingamentos em sueco, tá? Os xingamentos têm outra lógica, não é a mesma daqui, tá certo? Então, boa noite pra vocês. E me sigam lá no Inglês Fácil e Rápido. E Lu, me ajuda aí com essa história do YouTube, porque eu sou meio, às vezes, ruim. Obrigada, André. Boa noite, até mais, Mari. E aí, amanhã eu tô aqui, eu não sei exatamente a hora, mas vou tentar que seja mais cedo possível, tá certo? Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, foi muito bacana. Boa noite pra todo mundo. E lembre-se que final de semana tem xingamentos em sueco, tá certo? Até a próxima, JJ Santos. Obrigada pela participação. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Olá, galera. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o desafio do inglês fácil e rápido. Frase 9, frase 10. Eu só consegui fazer o... Oi, Lino, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu só tô conseguindo fazer o Periscope agora. Oi, olá, galera, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o desafio do inglês fácil e rápido. Frase 9, frase 10. Eu só consegui fazer o... Oi, Lino, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu só tô conseguindo fazer o Periscope agora. Oi, Pri, tudo bem? Boa noite. Não dá pra fazer mais tarde. Boa noite, Lino. Oi, Denise. Oi, Lavínia, tudo bem? Eu postei mais duas frases para quem me acompanha lá no @inglês fácil e rápido. Obrigada, Lino. Vou convidar os seguidores. Boa noite, Denise. Oi. Souza, tudo bem? Hi, tudo bom? Como é que você tá? Hoje eu postei duas frases do desafio, que é a frase 9 e a frase 10, né? E são frases para vocês usarem no dia a dia de vocês, que a gente estava falando no outro Periscope, hello, Pri. A gente estava falando da ideia do perfeccionismo, né? Quando as pessoas... como que o perfeccionismo trava a gente exatamente para aprender. Hello, Andrézinho, tudo bem? Como é que o perfeccionismo... Obrigada, André. Como é que o perfeccionismo atrasa a vida da gente, né? E isso principalmente quando a gente pensa na nossa vontade ou no nosso caminho para aprender inglês. Então, uma língua a gente nunca pode pensar que não vai cometer erros. Os erros fazem parte desse processo todo. Então, quando a gente é perfeccionismo, é tudo 8 ou 80. Então, as pessoas acabam... Oi, Lu, tá boa? Tudo bem? A gente acaba deixando de aprender uma língua exatamente porque a gente fica achando que tem que ser perfeito. E quando a gente tem essa ideia... Boa noite, Lavínia. Quando a gente tem essa ideia do perfeccionismo, de ser perfeita, se eu não faço de uma forma perfeita, que não existe a perfeição, eu não posso. Oi, Mário, tudo bem? Eu não posso fazer as coisas. Então, eu escolhi essa frase 9 exatamente por isso. Obrigada, André. Eu escolhi essa frase 9 exatamente por isso, para dizer que nobody is perfect, né? Ninguém é perfeito. Então, se a gente começa a entender isso, a gente começa a usar mais na vida, fazer mais essas coisas, sem ir com aquele medo de errar, medo de cometer erros. Legal. Mas o Google Translator, Rick, ele acaba ajudando a gente um pouco, assim. Ele não é perfeito, né? Como ninguém é. Mas obrigada, Pri. É a parte sueca que me ajudou a falar inglês bem. Então eu aprendi primeiro o sueco, depois eu aprendi inglês. Então me ajudou muito.
Então, nobody is perfect é essa ideia de que a gente não tem que ser perfeito para fazer as coisas. E quando a gente tem a ideia de que a gente tem que ser perfeito, a gente acaba desistindo de muitas coisas que são importantes para a vida da gente. A gente deixa de ousar, a gente deixa de experimentar as coisas, de tentar evoluir, né? Joana, começou o que há muito tempo? Não entendi bem sua pergunta. Então essa frase que eu escolhi, a frase 9, exatamente para vocês se lembrarem isso. O vídeo agora, o Periscope? Não, tem pouco tempo que eu comecei. Eu tava falando do desafio que eu lancei lá no Instagram, que é o @inglês fácil e rápido, que é um desafio para você aprender uma frase em inglês todo... quem é perfeccionista sabe, né? Sabe. Oi, Daniela, tudo bem? Boa noite, chegou, legal. Então a ideia é de que se você tenta ser perfeito demais, você deixa de fazer as coisas. Boa noite. Então essa frase, nobody is perfect, eu já vou te responder, Lino. Nobody is perfect é essa ideia de que se a gente para pensar que ninguém é perfeito, a gente ousa fazer mais e o perfeccionismo não nos trava nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de querer aprender. Você faz um concurso, não passa, aí você fica se achando o fim da picada, aí você se compara com outro que passou, aí sim você tem aquela imagem péssima de você mesmo, né? E no inglês é a mesma coisa, você se compara demais com as pessoas, você se coloca demais, às vezes é uma pessoa que ousa falar mais, ou uma pessoa que tem facilidade para alguma coisa, e isso te trava, você não quer viver você não quer viver essa frustração, né? Isso mesmo, Dani, autocobrança. Lino, na Suécia, as pessoas falam sueco, elas em geral falam bem inglês, né? Não é todo mundo, mas em geral as pessoas falam bem inglês, mas é o sueco, e inclusive eu dou aula de sueco, então a sueca é uma língua muito restrita a um país, mas é uma língua que tem é uma língua anglo-saxônica, então ela tem alguma similaridade com o inglês. Então, quem fala sueco tem uma facilidade muito grande para falar o inglês, que foi o meu caso. Por isso que eu consegui desenvolver uma pronúncia boa. Agora, quem não teve essa experiência também pode, né? Então, a gente nunca pode imaginar que a gente tem que falar o inglês como um americano fala, como um britânico fala. Essas pessoas também, quando vêm para o Brasil, vocês já viram tanto que elas cometem erros de dicção, de concordância, e a gente é super paciente com elas. Nossa, tá tentando falar português, que bonitinho, né? O português é uma língua muito mais difícil que o inglês. Isso aí, Fê. Fernando? É muito mais difícil. Gente, o português tem muito mais conjugações, muito mais anasalamento, as preposições, exatamente. O português, gente, os suecos mesmo falam que eles preferem aprender espanhol, para eles o espanhol está mais próximo na questão da pronúncia do que o português, porque a gente fala tudo anasalado. O inglês é mais prático, a gramática do inglês é mais simples que a nossa. Obrigada, Denise, por convidar os seguidores. Pois tem gente que até hoje a gente sofre com português, não é mesmo? É isso mesmo. E a gramática do sueco é isso aqui, ó. Eu fico numa raiva quando eu vejo a gramática sueca, ela é isso aqui. A nossa gramática, ela é isso aqui com várias extensões, com várias conjugações, com vários casos excepcionais. A nossa gramática é super difícil comparada a outras línguas. Então, vocês têm que pelo menos se darem o créditos que, falando mal, falando bem, vocês aprenderam essa língua, pronunciam bem. Então, deixem de perfeccionismo, vão tentar aprender o inglês pronunciando do jeito que saiu. Treinem, tudo é treino. E vocês conseguem pronunciar bem depois de um certo treino. Não existe perfeição, cada um... Vocês já pararam para pensar num filme? Tem um que fala mais claro, tem outro que parece que fala para dentro. Então, pronúncia também é uma coisa muito pessoal, gente. Não existe a pronúncia perfeita. Existe a pronúncia britânica, existe a pronúncia americana, existe aquele que fala inglês nos Estados Unidos, existe aquele que fala inglês na Grã-Bretanha.
da Grã-Bretanha, então é bobagem a gente ficar se exigindo demais, se comparando com o outro e achando que nunca vai aprender, porque aprender a gente aprende. É só treinar, né? Você vai começar alguma coisa nova na sua vida, encare os erros de frente, aceite os erros. Fala, sejam bem-vindos, erros. Eu aceito vocês e eu continuo treinando. Não é o erro que vai me derrubar. Então, se vocês começarem a pensar que nobody is perfect, ninguém é perfeito, e não, exatamente, Dani, não deixar o orgulho imperar, porque o orgulho não leva a caminho nenhum, né? Joana, é arroba inglês fácil e rápido, lá no Instagram. Pois é, eu nunca ouvi o técnico Mourinho falando inglês, mas deve ser engraçado. Então, assim, divirtam-se com os erros, divirtam-se com as pronúncias, divirtam-se, exatamente, isso aí, Joana, divirtam-se com essas nuances da língua. A língua é para se divertir, não é para você... já te respondi, não é pra você ficar sofrendo porque tá errando, né? Eu estudei inglês, a minha trajetória com inglês foi... Eu não quero falar muito porque tem muito tempo que eu vivo, né? Eu tenho já uma idade avançada. Se eu for falar quando que eu comecei inglês, vocês vão fazer os cálculos, vocês vão saber minha idade. Eu comecei com 18 anos, já tem muito tempo atrás. Não, 18 não, minto, foi mais cedo. Eu comecei com 11 aqui no Brasil, Aí eu odeio falar de história por isso, sabe? Aí começa, longe pra burro. Eu cheguei da Suécia com 9, depois dos 30 não conta. Eu vou usar essa tática. Exatamente, que o meu já passou dos 30 muitos, né? Eu já tô com 30 bastante. Obrigada, Lina. Então eu comecei com 11 aqui no Brasil, que eu cheguei da Suécia com 9, aí com 11 eu estudei inglês e aí eu fui, até aí eu dei uma parada boa no inglês, mas eu sempre ouvia, sempre falava, e aí eu formalizei, que aí eu fui fazer as provas do Cambridge, e aí eu realmente investi, porque eu sempre gostei de trabalhar com situações envolvendo outras culturas, outros países, eu gosto muito de... quando eu dou minhas aulas, eu gosto muito de ensinar para as pessoas um pouco da cultura, porque a língua inglesa, ela vem com uma cultura diferente, né? Obrigada, obrigada, Fernando, Fernando, Fer Paraíba, obrigada. O português até que legalzinho, né? Mas quando eu tava na Suécia, meus pais falavam comigo em português, então eu nunca tive alguns problemas com português quando eu cheguei com preposições, né? Obrigada, André. Eu ponho mais de 30 e já mais os 40, entendeu? Por aí, mas vão deixar por aí. Good evening. Então, a ideia de você aprender também, além de aprender o inglês, não o inglês como algo fechado, algo dos livros, né? E eu lembro quando how are you? É a Thaís, né? Ah, Thaís, tudo bem? Boa noite. Pois é. Oi, Luiz Armand, tudo bem? Então a ideia é de você aprender também as culturas. Oi, Reginaldo, tudo bem? Obrigada. Jovenzinha simpática, eu gostei do jovenzinha. Quando me chamam de jovenzinha eu fico alegre, eu fico feliz. Então a ideia é de você também aprender inglês pensando nas outras culturas, pensando que ela é parte de um país diferente. Então, às vezes os seriados, os filmes, eles não te mostram só a língua, eles te mostram como é que as pessoas pensam, como é que é a cultura daquele país. E é uma coisa interessante de você descobrir. A Suécia, por exemplo, o pessoal tem... letra de música, aquele vagalume, Lino. Tem um vagalume que tem letras e traduções. Ele é bem bacana. Tem algumas traduções que eu não gosto muito, pra ser sincera, mas assim, em geral ele funciona bem, né? Thaís, qual que é a sua pergunta? O tema do Periscope é sobre o desafio que eu lancei lá no Instagram, @inglês fácil e rápido,
E eu tô falando exatamente do Nobody's Perfect, que é a frase que eu lancei ontem, que é a ideia de que o perfeccionismo acaba atrapalhando a gente a aprender, né? E uma das coisas interessantes para vocês oi Mari, tudo bem? Minha coleguinha. Uma coisa interessante é aprender outras culturas mesmo. Quando vocês estão chateados com o inglês, quando vocês estão entediados, não estão, sabe aquela coisa, para que eu tô aprendendo? Comece a descobrir as culturas diferentes, como é que as pessoas pensam, que é uma área muito, muito bacana de você começar a se conectar com o mundo, pensar, a gente pensa de alguma coisa, alguma forma aqui, e acaba que em outro país as pessoas têm outro tipo de mentalidade. Oi Mari, tudo bem? Então, por exemplo, os suecos, eles têm a língua sueca, mas tem outras formas de pensar. O americano tem uma forma de pensar, o inglês, né? Então, para quem, por exemplo, gosta de gastronomia, descobrir como é que a gastronomia funciona em outros países, né? Para o inglês jurídico, tem um seriado muito legal. Ele é um seriado que mostra muito aspectos do sistema judiciário americano, que é o The Good Wife, e tem o Law and Order. Tem alguns seriados, a gente pensa que seriado é novela, The Good Wife, que é muito bom, porque tem sempre, nesses seriados você tem consultores, né? The Good Wife, todo o Suits também. Todo seriado, ele tem um julgamento e quem escreve, os escritores desses seriados, eles geralmente têm... Ah, não! Ainda não, Luciano. Mas você chega lá, você vai conseguir. O The Good Wife, ele mostra muito o... Legal, Game of Life. Legal. Nicely done, you have to hear it. O The Good Wife tem muito esse linguajar jurídico. Então, e mostra muito como é que funciona o sistema legal nos Estados Unidos, né? Os tribunais, como é que funcionam as relações. Hi, Bia. As relações entre... mas... Não, o The Good Wife tem, além do direito penal, tem um direito aquele empresarial, se chama processual, eu acho, porque eles representam, na verdade, grandes indústrias, né? E às vezes cai numa penal porque o filho de um empresário lá mata alguém e aí eles têm que defender esse cara, né? Então, o The Good Wife é muito bom para quem... Eu não sou da área, não sou muito entendedora do direito, eu acho que às vezes quem aproveita muito, porque acaba pegando muito vocabulário do que é o sistema legal dos Estados Unidos e como é que funciona também, né? Boa noite. Então, como é que funciona esse sistema? Como é que as pessoas, os juízes se comportam? Como é que os advogados fazem para ganhar um caso? Enfim, e conhecer novas culturas mesmo, né? Você acaba... E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês descobrem novas culturas, vocês se tornam pessoas muito interessantes. Porque vocês são capazes de falar de diferentes coisas com diferentes pessoas. Então, ter essa habilidade... uma tiger, entendi. Legal, entendi. Tie-ager, tá certo. Entendi. Então, exatamente, você acaba tendo assuntos diferentes. Então, se você entende como é que funciona a cultura americana, e você pode pegar muito em seriados, você pode pegar conversando com as pessoas, e vocês se tornam pessoas interessantes, porque vocês têm assuntos, vocês têm coisas. Quantas vezes vocês já não pararam e não ficaram sem assunto com alguma pessoa, né? Você fica lá, não sei o que eu vou falar agora, né? Às vezes é uma pessoa que você não conhece direito e você quer falar com aquela pessoa e você não tem assunto. Agora, cara, se você conhecer as culturas diferentes e aí você me fala, eu preciso viajar para isso, não necessariamente. Vocês podem estudar por aqui, vocês podem pesquisar coisas, vocês podem assistir seriados, tem muito material aí. A internet está aí para isso, para ensinar a gente um monte de coisas. O simulado do Cambridge, você tem um livro, Suzy. Tem um livro que tem uns livros do preparatório que chama FCE.
que na verdade ele te ajuda a preparar para a prova do Cambridge, né? Gente, aí a frase de hoje eu tenho que dar uma cola, né? Don't ever change for nobody, né? Então eu fiquei pensando nessa frase, a ideia de você mudar para agradar as pessoas. Então, seguindo aquela ideia de que a opinião das pessoas precisa ser sempre relativizada, né? As pessoas estão sempre prontas para julgarem a gente, mas a gente tem que criar a nossa proteção, a nossa forma de se defender das pessoas e se valorizar. Então, por exemplo, vocês vão tentar fazer inglês, aí as pessoas da família ou amigos falam, pra que você gasta dinheiro com inglês? Pra que isso, né? Bobagem, né? E, na verdade, se a gente for seguir a lógica do que a gente está conversando até agora, a ideia de fazer inglês é exatamente, sempre tem alguém para dar opinião na vida da gente. A ideia de fazer inglês é uma ideia de você se tornar uma pessoa interessante, né? Poder fazer amizade com gente de fora, poder assistir um seriado sem legenda, entender de assuntos que às vezes você acha que não, você nem conhece, nem poderia falar, eu não vou entender, ter liberdade. E gente, a arte de poder puxar uma conversa, converter uma conversa interessante com as pessoas é muito, muito legal. Isso ajuda vocês profissionalmente, ajuda vocês pessoalmente. Exatamente, Suzy. O conhecimento é uma coisa que fica com a gente. A gente nunca perde, na verdade, né? Assim, se a gente tá lúcido, né? Porque o duro é quando dá aqueles problemas. Mas o conhecimento amplia os horizontes, faz a gente relativizar, às vezes, a opinião das pessoas, faz a gente até, assim, quando a gente tá entediado, né? A vida da gente parece que exatamente, Dani, alimenta a gente, alimenta o nosso cérebro, alimenta o nosso espírito. A gente fica. E é essa ideia, você tem uma baixa autoestima, você se acha o fim da picada, cara. Se torna uma pessoa interessante, se torna uma pessoa que exatamente, sabe, Souza, a gente não saber se comunicar é a pior coisa. Porque quando a gente tem uma boa conversa, quando a gente mostra o que sabe para as pessoas, a gente se sente super bem. Mesmo que, cara, às vezes aquele concurso não deu certo, às vezes aquela seleção de emprego não deu certo, às vezes eu não consegui entrar naquela faculdade que eu queria. Mas se eu consigo falar bem com as pessoas, eu saio bem dessa conversa, porque eu consegui mostrar aquilo que eu sei. Então, usem a língua para isso. Usem a língua para conhecerem as coisas, conhecerem as pessoas, terem amizades diferentes. Exatamente, Dani. Se sentirem bem, né? Então, o Rômulo, para estudar inglês depende muito de como que tudo que você vai fazer na vida depende da sua entrega. Depende dessas amarras internas que você tem, daquilo que você... Essa mania de ser perfeccionista, né? Isso te barra. Se você tem medo de pronunciar porque não quer errar, te barra. Se você não tá ouvindo todos os dias, você tem uma chance de desenvolver menos, né? Porque você tem que ouvir é a base para você realmente internalizar uma língua. Tem gente que é mais visual, mas eu acredito muito no poder de você ouvir uma língua. Então depende muito da sua entrega. Filmes, seriados, músicas, tudo funciona, tudo. Então, você tá relaxado com um foninho assistindo Netflix, você tá aprendendo inglês. Você tá ouvindo uma música, prestando atenção na letra, você tá aprendendo inglês. Então, são formas alternativas de você aprender. Agora, tira o perfeccionismo. Para com essa história de que eu tenho que falar bem, eu tenho que falar... E tem os metidos, né? Eu falo bem, eu falo assim. Tá? Ainda tem os metidos pra deixar a gente pior ainda, né? Então, assim, deixa os metidos de lado, entendeu? Encara o seu processo. Deixe de ser perfeccionista. Pense pra que você tá fazendo aquilo. Você tá querendo se tornar uma pessoa interessante, você tá querendo conhecer culturas diferentes. Você está querendo ampliar um pouco a sua vida, aquela vida que você já tá de saco cheio dela. Então, isso tudo, hoje em dia, a internet proporciona pra gente monte. Dá um sorriso pros metidos e vai embora, não fica prestando atenção. Então, exatamente, Dani. Então, assim,
Vocês têm muitas possibilidades de aprender. Desde que... Luiz, eu acho que essa ideia de que eu não gosto do inglês, ela vem muito quando eu converso com as pessoas, pela minha experiência, exatamente, falar inglês é um status. Mas, tirando essa ideia de status, vocês têm que pensar em inglês de outras formas também, né? E eu acho que essa ideia de que eu não gosto de inglês vem muito com a forma com que o inglês é apresentado pra gente, né? Muitas pessoas que eu estou trabalhando hoje em dia, com meus alunos, eles têm muito essa ideia de que eu não gosto de inglês, mas foi passado também de uma forma muito ruim, né? Foi ensinado, eu não sei, esses ingleses de escola, parece que não tem muito sentido. Eu fiz inglês na escola, eu nem me lembro das aulas de inglês, né? Você gosta de inglês, né? Entendi, Mar. Então, muitas vezes você coloca que você não gosta do inglês, mas o inglês não é algo objetivo, algo concreto, né? É uma forma de você se comunicar. Então, se você encarar isso de outra forma e encarar o inglês não como aquela dificuldade, com aquela coisa chata, mas ver o inglês sobre outra perspectiva, pensando no inglês de uma forma que pode te interessar, né? Oi, Luiz, tudo bem? Pegar o inglês como amigo, yes, I speak. Yes, I do. Sorry. Então, quer dizer, aquela ideia de que você, por exemplo, tem quantas áreas aí que a gente não gosta, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade eu sempre tive dificuldade com química na escola. Então, eu posso dizer, eu não gosto de química, mas eu uso química o tempo todo. Quando eu tô fazendo café, quando eu tô passando um shampoo no meu cabelo, quando eu tô fazendo as coisas. Não, tudo bem. Tudo bem, Luiz. Imagina. Que eu tava concentrada aqui no que eu tô falando. Mas, então... O inglês é a mesma coisa. Se você fala, eu não gosto do inglês, será que é o inglês mesmo? Ou é a forma com que foi apresentado para você? Se é um inglês... Oui, je parle français. Sim, eu tô fazendo francês, gente. Tô penando com francês, tá? Obrigado, Luiz. O seriado de Fringe fala muito de física quântica e química. Eu não assisti ele todo não, Dani, mas deve ser legal. Então, essa ideia de que o inglês em si, às vezes, não é o problema é como o inglês é passado para as pessoas. Então, aí as pessoas ficam com essa ideia, legal, Dani, aí eu quero assistir depois, com essa ideia de que é do inglês que eu não gosto, mas não é bem essa ideia. Às vezes é o inglês desvinculado daquilo que eu gosto. Exatamente, mas também o inglês na Europa é mais avançado. Às vezes, por exemplo, num país como a Suécia, o pessoal já tem uma base anglo-saxônica, então acaba que fala inglês, é como o francês e o português, né? Assim, on peut se voir, on se voit maintenant, né? Então, oi Wagner, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, eu que antecipei hoje, porque eu tive uns problemas de horários. Então, na verdade, exatamente isso. E também, primeiro, Fê, a gente primeiro começa a entender para depois produzir. A criança tem esse processo. Um periscópio de francês, vocês vão me matar, eu vou cometer um monte de erros, minha perfeccionista interna não permite eu cometer, não, eu posso fazer, tô brincando. Faço, eu vou fazer, eu tenho coragem pra fazer, porque meu francês ainda tá, né, ainda tá lá, assim, cheio de erros de conjugação, mas aí a gente não pode deixar o perfeccionismo tomar conta e vai lá e faz, né? Então... na Europa as pessoas têm essa base anglo-saxônica, pelo menos no norte, né? Alemanha, Suécia, Dinamarca, até que os países mais pro sul não, que são mais latinos.
Então, para eles, às vezes, falar inglês é mais fácil. E também o inglês, para eles, às vezes, é ensinado de outras formas. A gente tem que pensar isso também. Como que o inglês tá sendo ensinado para as pessoas? E aqui, a gente tem um inglês que realmente ele fica meio, assim, meio desvinculado daquilo que a gente tem interesse, entendeu? Então, assim... Aí você fica com essa ideia de que não gosta. Às vezes você não gosta de cometer erros, você não gosta de falar errado, você não gosta de ter dificuldades. Então, às vezes, o problema não é o inglês em si. O problema é a sua relação com a língua, entendeu? Caio, hot. O Caio me perguntou uma coisa aqui, eu tô respondendo pra ele. Pois é, exatamente. Se você encarar os erros de outras formas e até pensar o inglês pensar de outra forma, né? Pra que eu tô fazendo inglês? Por que eu quero aprender inglês? Por que é interessante pra mim aprender inglês? Então, se você fizer todo esse trabalho com menos perfeccionismo, nobody's perfect, você pode e vai ter uma outra relação com o inglês e acaba aprendendo melhor, entendeu? Então, assim, acertando, errando hoje, você vai treinando até conseguir ter uma outra relação com o inglês. Então, a questão não é muito como você começa a afirmar sempre que você não gosta de inglês, isso acaba te influenciando muito nesse processo. Então, tenta pensar outras formas. O inglês não é algo morto, não é algo objetivo ali além da gente, né? O inglês, exatamente, essa ideia de dublagem. Na Suécia, por exemplo, os programas não são dublados. Eles são todos no original. Claro que aí tem um problema do país, tem problema de analfabetismo, tem um monte de questões também, que a gente não pode ficar comparando muito. Mas o dublado, ele prejudica demais a nossa evolução no inglês, com certeza. Eu acho que é um ponto... Para quem tá perguntando, eu sou professora de inglês no Inglês Fácil e Rápido e coach também, exatamente para trabalhar essas... e é caro aqui no Brasil, você tem toda a razão. Então, eu trabalho todas essas questões da relação, nice to meet you também, Santos. Essa relação das pessoas com desenvolvimento, né, numa segunda língua. Então, essa mania de ser perfeccionista demais, não querer cometer erros, como que aprendeu inglês, né? Às vezes muitas pessoas sofrem bullying, às vezes, falando inglês. Então, não funciona muito bem. Então, tudo isso eu trabalho com os meus alunos, né? Eu dou aula via Skype, Matos. Eu dou aula pra gente assim do Brasil inteiro, então e dou aula de sueco também, né? Então, assim, a minha ideia é exatamente trabalhar essa relação e pegando coisas que as pessoas têm interesse, assim, pegar o mundo da pessoa e tentar inserir o inglês no mundo delas, não fazer o contrário, porque às vezes fazendo o contrário fica muito chato. Você pegar um livro padronizado. Matos, me manda uma mensagem lá no Instagram, @inglês fácil e rápido, ou meu e-mail, gabrielarabelo, @inglesfacilerapido.com, que aí eu posso te responder. Então, exatamente, as pessoas quando vêm de fora, vêm pra cá e cometem... Eu conheço pessoas belgas que moram aqui há 20 anos e cometem erros de concordância até hoje. Tem gente que não aprende português nunca, né? Mas é porque às vezes não para também pra treinar, né? Porque tudo é uma questão de focar aquilo e se você quer melhorar, você melhora, né? Mas às vezes a pessoa não tem muito esse interesse. Ela, eu tô cometendo erro, mas não tô nem aí. Exatamente. Então, a ideia é essa. Então, a gente é muito exigente. A gente acha que, eu não falo inglês, então eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é. Na verdade, aprender uma segunda língua sempre tem seus desafios, né? Então, e a forma com que você aprende também conta muito, né? Se aquilo realmente é interessante para você ou não. Se aquilo faz parte da sua vida ou não. Se não faz parte, se é uma coisa mecânica, a gente não aprendeu português de forma mecanizada, a gente aprendeu no nosso dia a dia. O português, no meu caso, na Suécia... Como eu era filha de brasileiros, eles tinham um professor de português na escola para mim. Então, eles têm um professor da língua da criança na escola. Mas isso eu acho que só na Suécia, na Dinamarca não tem. Então, eu tinha um professor, ele era de Portugal, chamava Álvaro.
Cara, muito gente boa. Exatamente. Acho que o pior é a questão mais chaves, JJ Santos, é a questão da pessoa ter vergonha de falar, né? Ela entende, ela faz, ela escreve muitas vezes, mas ela não quer falar. Então eu tenho às vezes dificuldade com algumas pessoas e eu entendo o lado delas, porque primeiro é estranho, o som sai estranho, porque o cérebro não está acostumado com aquele som. E é uma hora que você está produzindo, né? E tudo que a gente produz, quando a gente se sente avaliado, né? Vocês já viram tanto que a gente fica nervoso quando está sendo avaliado? Então, acho que a hora de falar é a hora da avaliação. É a hora que você está colocando em prova tudo aquilo que você aprendeu. E aí o bicho pega. Exatamente. Legal, Matos. Me segue lá e aí eu te respondo, tá? Então, gente, eu queria falar sobre essas duas frases hoje. A gente acabou falando de um monte de coisa, mas eu acho super bacana falar com vocês. E amanhã eu vou estar aqui bem mais tarde, infelizmente. Amanhã eu vou tentar Vou disponibilizar o Periscope. Lu, você vai ter que me ensinar como é que faz isso, que eu não sei como é que faz isso, não. Lu, você me ajuda depois, tá? Amanhã, infelizmente, eu vou ver se eu consigo fazer 10 horas da noite, porque é quando eu vou parar, tá? Lu, depois você me fala. E se eu conseguir antes, eu faço antes. Talvez 6, 7 horas. Vai depender muito de como é que vai estar meu dia. Exatamente. Tem muitas... As pessoas quando vêm falar... O português é muito difícil para as pessoas de fora falar. Então, todos eles falam com muito sotaque. Aqui são... Agora, gente, que horas são? Deixa eu ver aqui. Agora são 7h06. Então amanhã, se eu conseguir, eu vou conseguir fazer Scope Down. Ah, legal. Não, eu não moro na Suécia. Eu morei em Matos. Passei minha infância inteira na Suécia. Faz muito tempo atrás, né? Porque a pessoa já tem uma certa idade. Mas eu aprendi o sueco e o português ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Em casa eu falava português e na rua, na escola, eu falava sueco. Então eu vou tentar fazer... A cabeça confundiu. Aí por isso que saiu isso aqui, né? Essa coisa de ter duas culturas ao mesmo tempo na cabeça é difícil. Mas, então eu vou tentar fazer mais cedo. A minha experiência na Suécia, Santos... A Suécia é um país muito, muito bacana, muito legal, é muito progressista, as pessoas são muito legais, tem seus problemas, mas eu acho que pra mim foi muito enriquecedor ter duas culturas, e é isso que eu tô falando pra vocês, sempre buscarem outras culturas, e não precisam estar lá pra isso, né? Vocês podem ter contatos com pessoas diferentes, conhecerem outras culturas, e o inglês é a porta de entrada para diferentes culturas, então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então eu acho que descobrir outras culturas sempre enriquece a gente. As pessoas são bastante afáveis, sim, na Suécia. Elas são até mais modestas. Xingar em sueco eu xingo às vezes aqui no trans, sabe? Porque tem discriminação, Andrezinho. Tem muita discriminação na Suécia, assim... É um país ainda que precisa melhorar muito o seu processo de integração. Eles ainda têm muita dificuldade de aceitar as pessoas de fora. Depois, uma hora eu ensino vocês a xingar em sueco, tá certo? Que aí vocês podem usar no dia a dia de vocês. Obrigado, fala isso, Luiz. Eu ensino vocês a xingar em sueco, que aí vocês podem... Não hoje, tá? Porque hoje vai levar tempo. Se vocês quiserem, amanhã... Não, amanhã não, porque amanhã vai ser muito tarde. Mas talvez na sexta-feira eu faça um periscope só com xingamentos em sueco, se vocês quiserem. Vocês querem? Vocês topam? Eu ensino um monte, tá? E aí depois vocês falam que não fui eu não, hein? Vocês falam que vocês aprenderam em outro lugar, no Google Translator, alguma coisa assim. Não vai colocar culpa em mim não, tá? Vou deixar segredo, né? Então eu posso fazer um periscope xingamentos em sueco. Tá? Eu coloco lá no... Não, agora não começa a querer xingar um outro e falar que fui eu, não. Eu vou ensinar os xingamentos. Quem vocês querem xingar?
Isso aí não é um problema meu, tá? Não é um problema meu. Eu vou ensinar objetivamente. Vem falar que fui eu depois, né, cavada? Então eu vou fazer um periscope. Podia ser final de semana. Vocês estão mais de boa, não estão? Final de semana? Eu vou fazer mais periscopes. Vai dar crédito pra mim, não. Mas olha só. Gente, final de semana então eu faço um periscope com xingamentos em sueco. Mãe em sueco, mor. Chama mor. Ou mamma. Tanto faz. Tem as duas formas de falar mamãe em sueco. Então, no final de semana, compromisso, a gente vai fazer son eller dotter. Ou mitt barn. Também é outra possibilidade, Andrezinho. Meus filhos, né? Então, Então, no final de semana eu passo pra vocês os xingamentos, tá? Eu vou fazer uma compilação dos xingamentos. E tem que lembrar, hein? Tem que lembrar pra usar no trânsito, pra usar em outras situações que as pessoas não sabem, tá, gente? Você achou que parece russo, mas tem algumas diferenças com o russo. Mas depois eu passo pra vocês, tá? Gente, amanhã eu quero voltar, tá? JJ Santos. Eu quero voltar amanhã. Não vai dizer que aprendeu no meu periscope, não, Vanessa. Que isso? Eu vou aprender, vocês vão ter que manter segredo. Não foi no periscope da Gabriela, não. Fala nada, não. Pelo amor de Deus, gente. Vocês me matam. Final de semana eu vou então fazer o periscope com os xingamentos. Eu já coloco lá no início da transmissão, né? Eu prometi colocar as frases no início da transmissão, eu esqueci, tá, gente? A minha cabeça é meio assim, às vezes tem que ser lembradas, não é por descaso, não, é porque realmente às vezes eu esqueço das coisas mesmo, tá? Muita cultura na minha cabeça dá nisso, dá tilt. Então, aí no final de semana então eu faço esse periscope. E amanhã eu tô com esse desafio lá no Inglês Fácil e Rápido. Então aprendam as frases, usam as frases. E aí no final de semana eu passo pra vocês os xingamentos em sueco pra vocês usarem também no dia a dia, tá certo? Legal, Andrezinho. Gente, boa noite pra vocês. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. E final de semana, xingamentos em sueco, tá? Os xingamentos têm outra lógica, não é a mesma daqui, tá certo? Então, boa noite pra vocês. E me sigam lá no Inglês Fácil e Rápido. E Lu, me ajuda aí com essa história do YouTube, porque eu sou meio, às vezes, ruim. Obrigada, André. Boa noite, até mais, Mari. E aí, amanhã eu tô aqui, eu não sei exatamente a hora, mas vou tentar que seja mais cedo possível, tá certo? Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, foi muito bacana. Boa noite pra todo mundo. E lembrem-se que final de semana tem xingamentos em sueco, tá certo? Até a próxima, JJ Santos. Obrigada pela participação. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada, Vanessa. Olá, galera, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o desafio do inglês fácil e rápido. Frase 9, frase 10. Eu só consegui fazer o Oi, Lino, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu só tô conseguindo fazer o periscope agora. Oi, Pri, tudo bem? Boa noite. Não dá pra fazer mais tarde. Boa noite, Lino. Oi, Denise. Oi, Lavínia, tudo bem? Eu postei mais duas frases para quem me acompanha lá no @inglês fácil e rápido. Obrigada, Lino. Vou convidar os seguidores. Boa noite, Denise. Oi. Souza, tudo bem? Hi, tudo bom? Como é que você tá?